Boa tarde, galerinha do nono ano. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre radiciação. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as propriedades da radiciação. Bora começar. Primeira propriedade. Dado o número A real e N um número natural, temos que, se N é ímpar e maior que 2, a raiz enésima do A elevado a N é A. Gente, pensa no seguinte, ó. Lembra que a gente transformou a raiz numa potência? Vocês estão lembrados? Que aí era A, que é a base, e aí o que tá juntinho do A continua juntinho dele e o índice vem aqui para baixo. Então, N dividido por N dá 1, né? Então, é a mesma coisa que A elevado a 1, que é igual ao A. Mas isso vale se o nosso N for ímpar, ok? É como se a gente cortasse esse N com esse N aqui, belezinha? Vamos ver só alguns exemplos, só para treinar rapidinho, tá? Ó, ímpar, ímpar e ímpar, tudo igualzinho. 3, 3, 5, 5, 7, 7. Então, é a mesma coisa. Ah, preciso fazer isso, professora? Não, tá, galerinha? Só tô provando para vocês, porque é a regrinha é a própria definição de raiz, que é expoente fracionário, o que está no A fica em cima e o que está no índice da raiz fica embaixo. Estão lembrados? Virava o denominador. Então, é como se a gente cortasse a raiz com esse 3, isso dá simplesmente 5, aqui dá 0,2, como se a gente cortasse, e aqui também seria menos 1. Professora, por que só com ímpar e não com o par? Lembra aquele probleminha que a gente teve, que não podia ser a raiz negativa de expoente par? Então, é o mesmo estilo, tá? E também é parecido, vamos dizer assim. Por que com par tem essa pequena mudança? Vocês vão ver que, tipo, praticamente é a mesma coisa, como se eu cortasse também. A única diferença daqui para cá é que aqui é a própria letra A e aqui é um módulo de A. Por que a gente tem que colocar módulo de A, galera? Porque só vale no expoente par para valores positivos, né? Lembra que não pode ter um número negativo dentro daqui da nossa raizinha, tá? Por isso que a gente coloca módulo de A. Vamos ver uns exemplos. Vocês verem que não vai mudar nada. Então, aqui, como se eu cortasse, o resultado é módulo de 2, porque garante que o resultado vai ser positivo, tá? Aqui o quadradinho a gente sabe que tem, é como se cortasse, isso é módulo de 1/3. E aqui, olha lá, essa aqui é a diferença. Ficaria módulo de menos 2, que é exatamente 2, né? Porque a gente lembra que módulo, né? Qual é a diferença desse módulo? No módulo só importa o valor do número, não o sinal. Então, aqui, o módulo de menos 2 é 2, né? Tá bom? Assim como aqui também. O que vai acontecer quando aparecer esse número negativo. Porque aqui está escrito em forma de potência, né, galera? Estão lembrados disso? E esse valor de menos 2/6 é a mesma coisa que mais 64, né? Porque a gente sabe que o expoente par transforma essa base num valor positivo. Então, não faz diferença ter esse sinal de menos, por isso que a gente coloca módulo de menos 2 e o resultado é apenas 2. Menos 2/6, outro detalhe importante que a gente pode falar, é que menos 2/6 é exatamente igual a mais 2/6, né? Ou apenas 2/6, beleza? Então, aqui, o sinal vale na resposta, né, sendo positivo ou negativo. Já aqui a gente tem sempre como resultado o módulo, tá bom? Se não tivesse esse sexto, tivesse menos 2, a gente ia falar que não existe. Lembram da nossa primeira aula lá de radiciação que eu falei sobre não existir nos números reais uma raiz de índice par com um valor negativo? Bora fazer uns exemplos para vocês verem. Raiz quadrada de 7 ao quadrado é como se a gente cortasse, beleza? Módulo de 7, tá?
Lembrando que sempre que for par, a resposta vem em módulo, módulo de 7 ou 7. Fazer aos quadrados, ó. Aqui vai cortar módulo de x. Por que que isso acontece? Quando é número normal, né? É módulo de 7 e acabou, não faz diferença, né? Agora, quando a gente tem uma letra, o detalhe da letra é que se a letra for negativa, é importantíssimo esse módulo porque vai transformar ela numa letra positiva, né? Num valor positivo. Né? E aqui, se for positivo, sem problema nenhum, fica igual a esse daqui que a gente acabou de colocar. Pronto, só essas duas que tem índice par. Aí aqui o 3 vai embora com 3, então fica 11. O 5 vai com 5, 6. Vocês estão vendo que aqui todas estão com o mesmo expoente, não está nem escrito o número normal, né? A mais B, que todo ele está escrito dentro do parênteses ao cubo. E aqui é um de cada vez, é como se eu cortasse todos eles. Lembra que isso aqui, lá na propriedade da potência, se eu tenho expoentes iguais, eu posso multiplicar a minha base, ficaria assim? Então, o 3 vai embora, com esse 3, sobra A vezes B. Aqui, todos os números já estão escritos em forma de potência. Aí, é só cortar. E se o número não tiver escrito em forma de potência? Nós iremos transformar ele em uma potência, tá? Tá vendo como é importante, como foi importante a nossa revisão sobre potência? Bora lá fazer mais exercícios que vocês vão ver direitinho. Decomponha o radicando em fatores primos e aplique a primeira propriedade. Tá vendo? Eu acabei de falar. Esses números, da letra A até a letra F, nenhum deles está escrito em forma de potência. Então, a gente vai fazer isso para poder, assim, aplicar a primeira propriedade. Então, vamos lá. 25 é moleza, né, galera? Na letra A, 25... Não vou nem decompor, porque esse é fácil, né? A gente sabe que é 5 ao quadrado. Então, ficaria raiz quadrada de 5 ao quadrado. Como é expoente par, dá o quê? Isso aí, módulo de 5. B, 81. 81, eu não sei de cabeça. Sem problema nenhum, a gente vai fatorar por 3, porque não dá para dividir por 2. 27, 9, 3 e 1. 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta potência. Então, vamos lá. Seria raiz quarta de 3 elevado à quarta. Então, do mesmo jeito, é um expoente par. Então, isso aqui dá módulo de 3. Letra C, 256. Fatorando. Quem já souber, galera, beleza, já coloca, tá? Como vocês, né, em casa aí, assistindo a aula, tem uma facilidade de poder usar a calculadora, vai um pouco mais rápido. Então, é só ir dividindo. 128, beleza? Vou dividindo por 2, que só dá para dividir por 2. Esse aqui, lembra que é fatores primos, eu não posso dividir por um número que não é primo. 8, isso aqui vocês fazem isso desde, acho que do 6º ano, né? Ou 5º para achar MMC, MDC, estão lembrados? 1, beleza. Quanto que dá a minha conta? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado à oitava. Então, a nossa letra C vai ficar raiz oitava de 2 à oitava. Como se a gente cortasse módulo de 2. Letra D, 121. Gente, 121, esse aqui é moleza de lembrar, porque só é o 11, né? Então, na letra D, seria uma raiz quadrada de 11 ao quadrado. Como é uma raiz de índice par, módulo de 11. Ou 11, ou 2, ou 5, tá, gente? 5, 3, 2, a gente escreve como módulo, porque se aparecer um número negativo, a resposta também vai ser positiva, tá? Letra E, 343 fatorado só dá para dividir por 7. O que eu faria? Vamos lá, divide por 2? Não pode, é ímpar. Divide por 3? Não dá, vocês vão ver que não dá. E a gente sabe a regrinha, ó, 3 mais 3, 6, com 4, 10, não dá para dividir por 3. Próximo 5, não dá. Próximo 7. Então, 343, vou fazer rapidinho aqui, dividido por 7,
dá exatamente 49. Podem testar aí nessa calculadora. Por 7, 7, por 7, 1. Então, ficaria uma raiz cúbica de 7 à terceira, certo? 7 à terceira, logo é 7. Não precisa do módulo. Por que não precisa do módulo? Porque é um expoente ímpar, tá? 625 é 5 à quarta. Então, se eu fatorar 625 por 5, de novo a mesma coisa, tenta por 2, por 3, na ordenzinha, tá? Mas aqui a gente já sabe, se termina em 5, pode dividir por 5, sem problema nenhum. Então, aqui fica 125, 25 e 5. Isso é 5 à quarta, logo, raiz quarta. De 5 à quarta é 5, né? Opa, faltou o quê? Digam aí pra mim. Módulo, muito bem. Pronto, gente. Moleza, né? Tudo eu falo moleza, mas brincadeira, é só fazer as fatorações com calminha lá, beleza? Faz a fatoração, coloca dentro da raiz, cancela os expoentes e tá tudo ok. Bora para a próxima propriedade. Bora lá. Segunda propriedade. Dados A e B números reais, não negativos, e n é um número natural maior que 2, temos que a multiplicação dentro da raiz eu posso separar em duas raízes enésimas, né? Repetindo o índicezinho e fazer só do A ou só do B, tá? Gente, não sei se vocês repararam que ele sempre fala que esse índice tem que ser maior ou igual a 2, porque só existe a partir da raiz quadrada, pela própria definição da raiz, tá, gente? Então, como a raiz, o índice vai para o denominador ser 1 é a mesma coisa que eu fazer uma potência, certo? Então, não faz sentido eu falar em n igual a 1. Né? Lembra que o índice da raizinha vai para o denominador e eu dividir lá no expoente fracionário por 1 é o mesmo valor, ou seja, é uma própria potência, não é, na verdade, uma raiz, tá bom? A gente vai transformar um número nele mesmo, não tem sentido de ser uma raiz. A raiz, a gente pega um valor maior para transformar ele num menor, né? Só um que continua 1 pela especificidade do número 1. Bom, então aqui só separar. Vamos fazer 2 exemplinhos, porque é bem facinho, tá? Então aqui é só a gente separar, ou seja, sairia a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de x vezes a raiz cúbica de y à terceira. Vê se vocês conseguem identificar uma coisinha diferente aí, galera. Vou aplicar a primeira propriedade em algum deles. Qual? Isso aí, no último, né? Aqui, ó. Tá vendo que tá igualzinho? Então, aqui sai esse valor aqui é y, né? Porque eu aplico a primeira propriedade que eu posso simplificar, cancelar. Então, a minha conta ficaria y vezes a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de x. Então, o que ele quer dizer com essa propriedade de separar? Normalmente, vão aparecer raízes com os números maiores, né? Não só número pequeno ou letra. E aí, vamos supor que você não saiba qual é a raiz de 400. Então, você pode fazer 4 vezes 100, porque você sabe qual é a raiz do 4 e qual é a raiz do 100, tá? Então, essa é a utilidade dessa propriedade, tá bom? Vamos ver um outro. Ó, acabei de falar sobre um exemplo. Então, o que acontece? Por que ele usa esta propriedade aqui, né, galera? Porque 400 é a mesma coisa que 4 vezes 100, não é? É. Mas assim, professora, mas também é 50 vezes 8 ou 25 vezes 16? Beleza. Mas eu vou procurar primeiro, números mais fáceis e que eu sei a raiz, porque aqui é uma raiz quadrada, né, galera? Então, seria raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 100. Eu posso separar, tá bom? Então, raiz de 4, eu sei que é módulo de 2, que é 2, módulo de 10, que é 10, ou seja, dá 20. Módulo de 20, que é igual a 20, tá, gente? Aí a gente vai... como eu vou falar? A gente vai depois tirando esse módulo, mas a gente usa muito, principalmente quando é letra, tá?
para garantir que o resultado vai sempre ser um valor natural. Bora para exercício. Transforme em um produto de 2 ou mais radicais. Então, aqui fica raiz de 5 vezes a raiz de 17, raiz quarta de 5 vezes a raiz quarta de 17 vezes a raiz quarta de 11. Bem facinho, galera. Raiz quinta de 2 vezes a raiz quinta de x à quarta. Não dá para simplificar, né? Igual a primeira propriedade lá. Raiz cúbica de 10 vezes a raiz cúbica de 20. Pronto, só isso, só separar. A gente treina separar porque depois a gente vai aplicar para resolver, tipo, todas as propriedades que puder, entendeu? Bora para a terceira propriedade. É a mesma coisa, só que em vez de multiplicação é divisão. E aqui tem esse detalhezinho do B ser diferente de zero, porque a gente sabe que não pode ter denominador igual a zero, senão a conta não existe, né, galera? Então, bora para exercício. Nada demais. Bora para exemplos e depois exercício, né? Pronto. Raiz quadrada de A terceira B ao quadrado. Se eu for só aplicar essa propriedade, seria raiz quadrada de A ao cubo sobre raiz quadrada de B ao quadrado. Aqui eu posso cortar, né, galera? Então, seria, aplicando a primeira propriedade, raiz quadrada de A ao cubo sobre módulo de B, né? Ou só B, tá? Raiz cúbica de 1/4 é a raiz cúbica de 1 sobre a raiz cúbica de 4. A raiz cúbica de 1 é 1 sobre a raiz cúbica de 4. Exercíciozinho do livro, não tem só 3, gente, mas como tem bastante exercício, eu tô só pegando uma parte e vocês vão completar os outros, tá? Raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 7. Aqui seria raiz cúbica de 7 sobre a raiz cúbica de 11. Raiz quarta de 10 sobre a raiz quarta de 17. Só para lembrar, eu acho que eu esqueci de colocar a página do livro, né, gente? Desculpinha aí, mas é página 27 e 28 os exercícios estão, tá? Então, acabando aqui a aula, o que eu não fizer, vocês podem terminar aí no caderno como forma de exercício, beleza? Para treinar. Bora. Quarta propriedade. O que ele fez aqui? O que é essa continha? O que é essa continha gigante aqui? Nada demais. Esse aqui já é uma raiz normal que a gente já vai ter como exemplo, tá? Por exemplo, vou botar uma aqui para vocês. Botei logo 2. Beleza. O que ele fez? Se eu resolver multiplicar esse N por P, eu tenho que multiplicar o M por P também, tá? Ó, o que eu fizer no expoente da raiz, no índice, eu vou ter que fazer no expoente do nosso radicando, tá? Isso vale tanto para multiplicação como para divisão. Se eu quiser, tá lá, raiz enésima de A elevado a M. E se eu quiser dividir esse N por P, eu vou ter que dividir o M por P também, tá? Professor, como é que eu vou saber que eu tenho que multiplicar ou dividir? Gente, vai estar no exercício, mais ou menos, para você fazer isso, tá? Ou ele vai pedir simplesmente para você aplicar essa propriedade, ou vocês vão ver de acordo com a necessidade se vai precisar multiplicar ou dividir, tá bom? E lembra que tem que estar sempre em formato de potência. Então, aqui, eu quero multiplicar por 4 e aqui eu quero multiplicar por 4, porque não dá para dividir, né? Afinal, são números pequenininhos. Então, seria uma raiz de índice 12 de 5 elevado a 8. Vocês vão ver que essa propriedade é muito importante quando a gente tiver que comparar a raiz, né? Transformar ela no mesmo índice para poder fazer uma operação. Porque quando a gente for estudar as operações entre as raízes, vocês vão ver que nós teremos que igualar os índices das raízes, tá? Do radical. Aqui,
primeiro a gente tem que transformar esse 8 em forma de potência. Então, seria 2 à terceira. 2 à terceira. E aqui eu vou multiplicar por 2. Professora, você pode escolher? Por enquanto, só para mostrar para vocês, sim, tá? Mas normalmente o exercício vai te dar essa dica, beleza? Então, aqui ficaria raiz oitava de 2 à sexta, tá? Próximo, aqui eu já coloquei números grandes, estão vendo? Claro, a gente também pode multiplicar, mas é só para a gente treinar agora a operação contrária, que é dividir. Então, é claro que 10 e 15 a gente pode dividir por 5, tá? Como se fosse o MDC, né? Ficaria uma raiz, a gente vai reduzir isso daqui a uma raiz quadrada, porque 10 dividido por 5 é 2. Só tô colocando 2 para reafirmar, beleza? Vocês sabem que esse 2 não precisa colocar. X elevado a 15 dividido por 5, 3. Aqui, vou dividir por 2, é o maior número que eu consigo dividir esses dois elementos, né? Então, seria uma raiz quarta, porque 8 dividido por 2 é 4, de 2 elevado a 6 dividido por 2, 3. Ficou igual, olha, agora que eu vi. Então, a gente pode tanto multiplicar quanto dividir, desde que seja pelo mesmo valor. Vamos fazer um exercício para vocês verem que vai estar lá no exercício o que você precisa fazer, tá? Aplicando essa propriedade. Olha lá, tá vendo? O exercício número 42, ele já te dá a possibilidade ali do outro lado, e aí você tem que ver o que você vai fazer com esses números para chegar aqui do outro lado. Como aqui está 15 e 10, a gente acabou de fazer um exemplo, o único número que dá para dividir é 5. Professora, eu não posso multiplicar? Não é que você não pode. Vamos olhar lá o outro lado, galera. Olha lá o outro lado. É 2. Então, diminuiu daqui para cá. Então, significa que eu dividi, tá certo? Então, se eu dividir por 5 aqui e por 5 aqui, o que, que vai acontecer? Vai ficar uma raiz, 15 dividido por 5, 3, 10 dividido por 5, 2. Então, ficou 2 elevado a 2, que é exatamente o que está aqui, ó. 2 elevado a 2, a raizinha com um xizinho. Logo, isso implica que o nosso x é 3, tá vendo? Ele já te dá a dica do que você tem que fazer. Então, aqui, ó. Aqui a gente sabe que é uma raiz quadrada, que é 2, e aqui ele quer descobrir o x. 13, 6 e 9. Vamos lá. Por quanto eu vou dividir 6 e 9? Por 3, né? Então, quando eu divido por 3 lá, ficou uma raiz 6 dividido por 3, 2. 13 dividido, aqui o 13 é a base, perdão. 9 dividido por 3 é 3. Comparando esses dois, quem é que está faltando aqui no lugarzinho do x? Também é 3. Coincidência, tá, galera? Não é sempre 3, não, tá? Por acaso. Eu vou pular essa letra C. Já explico por quê. Dividido o 4 e o 9. 4 e o 9 eu vou dividir por 3, certo? Por quê, professora? Não dá para dividir. Realmente não dá, né? A divisão tem que ser pelo número inteiro. E aqui o que vai acontecer com o índice da nossa raiz? Vai ficar uma fração, né? Raramente isso acontece. Talvez seja um errinho do livro, tá? Mas normalmente não aparece um expoente fracionário dentro de outra raiz. Mas tudo bem. Ele botou só pra gente ficar na dúvida mesmo. Então, assim, ó, 9 dividido por 3 dá 3, né? 6, que é a minha base. 4 dividido por 3 não dá um número exato, então eu vou escrever como 4/3. Então, aqui, comparando o que ele botou no livro com o que a gente encontrou, o x sai 4/3, tá? Por que eu não fiz esse primeiro? Esse aqui, na verdade, precisa da quinta propriedade. Mas eu vou explicar para vocês rapidinho. Olha só, se aqui deu 15... E aqui é 7, 7, tá vendo? Tá igualzinho o expoente. Aqui é 3. É como se fosse a propriedade da potência da multiplicação de raízes, que é a propriedade 5, tá, gente? Então, nesse caso aqui para dar 15, esse x teria que ser 5, porque 5 vezes 3 dá 15, tá? Essa letra C entraria na propriedade 5, porque quando a gente tiver várias raízes uma dentro da outra, a gente multiplica os expoentes. É igual quando a gente tinha potência da potência, tá? É a mesma propriedade utilizada aí. Agora que eu vi aqui, ó, determine o valor do número natural x maior ou igual a 2
nas expressões abaixo. Esse aqui tá errado, né? Então, esse aqui, ou seja, viu que eu falei que raramente acontece isso? Então, esse aqui é meio que não existe, porque o nosso x não é maior ou igual a 2. Esse aqui é menor, né? É como se não tivesse solução para este daqui. Beleza? Bora para a próxima propriedade. Tá vendo aqui que eu acabei de falar que aquela letra C estava falando sobre a quinta propriedade, ó. Duas raizezinhas juntas vira uma multiplicação dos índices das raízes, tá? Bem fácil, gente. É igual a da propriedade da potência mesmo, só multiplicar. Olha aí os dois exemplos que eu coloquei. Aqui a gente sabe que é uma raiz quadrada, que não tem número, e uma raiz cúbica pertinho dela. Isso é uma raiz, 2 vezes 3, vou multiplicar, sexta de 5. Aqui é uma quadrada, aqui é outra quadrada, então eu tenho uma raiz, o x não muda, tá? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Eu só posso aplicar essa propriedade se tiver só raízes, tá? Se tiver algum número fora daqui, vamos supor que eu tivesse um número aqui na frente, eu não poderia fazer essa propriedade. A gente, na verdade, até poderia, mas a gente precisaria fazer uma outra propriedade da radiciação, tá? Que, na verdade, não chega a ser uma propriedade, e a gente fala sobre a inclusão do número dentro do radicando, que é a nossa próxima aula. A aula 3 de radiciação, tá? Beleza, bora continuar, fazer exercício. Transforma em uma única raiz. Aqui é quadrada e quadrada, logo fica uma raiz quarta de 5. Aqui, 13, tá vendo? 2 vezes 5, 10. E aqui, 3 vezes 2, 6, raiz sexta de 7. Galera, façam os outros, tá? Todos os outros que aparecerem aí para vocês, a letra D, E, F, para vocês treinarem. E qualquer dúvida, não se esqueçam de colocar no fórum, tá? Ou até mesmo no chat, que o professor que estiver aí no chat, ou eu mesmo, irei responder. 45. Transforma em uma única raiz. É a propriedade 4, ou seja, tem uma multiplicação separada, é o contrário, na verdade, né? Eles estão todos separados e eu vou transformar em uma única raiz, tá? Primeira coisa, eu vou pegar esse 12 e vou usar a propriedade, se eu não me engano, é a 4, né? Que é 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Beleza? Que a gente separa. E aqui seria 5 vezes 3, se eu quiser colocar também. Vamos lá, ver se vai dar para fazer alguma coisa aqui. Raiz de 8 é raiz de 4 vezes a raiz de 2, não é? Ou 2, 2 e 2, enfim. Ó, essa raiz é igualzinha a essa, vou cancelar. É a mesma coisa que a gente cancelava das letrinhas, tá, gente? Não dá mais para cancelar. Olha que legal, galera. Olha só. Raiz de 3 vezes raiz de 3, agora eu vou fazer ao contrário. É a mesma coisa que raiz de 9, não é? Do mesmo jeito que eu posso separar, eu posso juntar. Então, 3 vezes 3 aqui, ó, é isso aqui. Vezes a raiz de 5 sobre a raiz de 2. Quanto que é a raiz de 9? Muito bem, 3. Então, a minha conta ficou 3 raiz de 5 embaixo raiz de 2. Pode ser que no livro esteja a raiz de 45 sobre a raiz de 2, mas a gente vai aprender isso aqui também, tá bom? É mais fácil até, eu acho. Letra B. Raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 10, dividido por raiz cúbica de 12 e vezes a raiz cúbica de 15. Todas são raiz cúbicas, a gente pode simplificar, tá? A gente pode multiplicar em cima, outra forma de resolver, sem ser separar. Podemos multiplicar em cima, multiplicar embaixo e simplificar os números que estão em cima e embaixo, tá, gente? Como se fosse o seguinte: a raiz cúbica de 90 sobre a raiz cúbica de 180. Isso é a mesma coisa. Vou botar aqui, deixa eu separar. Raiz cúbica de 90 sobre 180. Vocês lembram que nas propriedades a gente estava junto, a gente separa. Assim como a gente, todas as propriedades, tanto pode ser a ida quanto a volta, né, galera? Então, aqui ficaria uma raiz cúbica, 0 vai embora com 0, 9 sobre 18,
eu posso simplificar por 9 e ficaria uma raiz cúbica de 1/2. Olha lá que beleza. Tá vendo? Aplicando a propriedade, só, não precisa calcular de cada um, multiplico, divido, simplifico. Aqui também, tá, gente? Também poderíamos ter feito, isso aqui eu fiz de maneira diferente, mas é só para mostrar a variedade de resoluções que a gente pode apresentar e vai chegar ao mesmo resultado, tá bom? Letra C, raiz sexta de 4, raiz quadrada da raiz cúbica de 10 e raiz sexta de 120. Lembrando que aqui é uma raiz quadrada, então primeira coisa vai ficar raiz sexta de 4 vezes, aplicando a quinta propriedade, raiz sexta, que eu multiplico os expoentes de 10, sobre a raiz sexta de 120. Vai ficar, como todas são raiz sextas, eu posso colocar uma raizona sexta de 4 vezes 10, 40, 120. Vou simplificar, 0 com 0, 4 com 12, vai dar uma raiz oh meu Deus, uma raiz, perdão. Eu pensei na resposta porque aqui dá 1/3, né? Porque 4 sobre 12 simplificado dá 1/3 e já botei o 3 aqui, me perdoem. 6. Raiz sexta de 1/3. Próximo. Raiz oitava de 14, raiz quarta e raiz quadrada. Aqui é quadrada, aqui é quadrada e aqui é quadrada. Como é que vai ficar essa nossa continha? Fica raiz oitava de 14 vezes raiz, 4 vezes 2, 8, sobre raiz oitava, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 2, tá? Todas são raiz oitava, então meu resultado vai dar uma raiz oitava gigante de 14 vezes 10 é 140, embaixo 2. 140 dividido por 2, raiz oitava de 70. Continuando. Identifique as sentenças verdadeiras. Vamos lá ver se está certo. Aqui é uma raiz quadrada, de A ao quadrado e B ao quadrado, é como se a gente pudesse cancelar, lembram disso? Seria módulo de A e módulo de B, né? Só que aqui ele afirma que A é maior que 0 e B é maior que 0, e o módulo só dá, o resultado sempre dá um valor positivo, não é? Então, verdadeira. Raiz de A mais raiz de B é a mesma coisa que raiz de A mais B? Falso. Por quê? Vamos testar? Pensa lá. Se eu tiver aqui 4 e aqui 9, a gente não fez nenhuma propriedade em que aparecia essas somas, tá? 4 e 9. Quanto que é a raiz de 4? 2. Quanto que é a raiz de 9? 3, né? Então, ficaria 2 mais 3. E aqui dentro da raiz, tá? Ó, a raiz de 4 seria 2, a raiz de 9 seria 3. E aqui eu vou somar primeiro, né? Já que tem uma soma, eu vou somar 4 mais 9, 13. Tá certo isso? Lógico que não, né, galera? Então, falso. Todos que apresentam soma ou subtração, tá errado. Falso. Dentro da raiz, se eu tenho uma soma ou uma subtração, eu tenho que realizar essa soma e a subtração. Essa aqui é muito parecida com esse aqui. Agora, se eu tivesse, por exemplo, uma raiz dentro do parênteses de A mais B ao quadrado, aí sim, como está tudo ao quadrado, eu posso colocar, cancelar e daria o A mais B, tá bom? Então, essa é falso. Se vocês utilizarem valores facinhos aqui, vocês vão ver que dá totalmente errado, tá? Raiz de A vezes raiz de A é igual a A. Lembra que a gente pode fazer a multiplicação quando as raízes estão separadas? Então, vamos lá. Raiz de A vezes raiz de A é raiz de A ao quadrado. Raiz quadrada de A ao quadrado é a primeira propriedade, a primeira definição. Isso é módulo de A. Módulo de A é o A positivo. Verdadeiro. A raiz do A ao quadrado vezes B ao quadrado é a mesma coisa dessa propriedade. Eu posso separar. Então, é raiz de A vezes raiz quadrada de A vezes a raiz
quadrada do B ao quadrado, né? Os dois ao quadrado, eu vou separar. Ou se não quiser, não precisa. Isso aqui dá módulo de A vezes módulo de B. Só que módulo de A vezes módulo de B é igual a A vezes B com eles positivos, ó. Os dois positivos. Então, verdadeiro. E esse aqui, a mesma coisa, está errado, falso, porque é a mesma ideia desse do positivo, tá? A gente não pode separar somas e subtrações dentro da raiz, tá? Totalmente errado. A gente só aprende com multiplicações e divisões. Se eu for fazer soma e subtração, eu tenho que fazer essa continha para depois tirar a raiz, tá bom? Totalmente furado esse, muito, muito errado. É a mesma ideia tanto da letra B quanto da letra C, beleza? Prontinho, galera. Acabamos por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só acessar o fórum ou mesmo colocar no chat. Então, bora participar um pouquinho mais, tirar suas dúvidas, porque não é fácil mesmo. Então, assim, não é fácil estar em casa, não é fácil o conteúdo. Então, vamos participar ativamente do fórum e do chat, beleza? Beijo grande, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.